Sim, podemos Qual é a tua perspectiva de abrir o espaço aéreo para a Bélgica nos próximos meses com as vacinações aí? Sim, mas acho que no nosso setor agora a situação é muito difícil, né? Felizmente temos raízes fortes entre a Europa e o Brasil. É verdade, no setor de nosso setor, de Lufthansa Group, agora as voos entre América do Sul, especialmente Brasil e Europa, são as mais melhores, as melhores de todos os malha de Lufthansa Group. Por causa nós temos uma alta demanda de cargo, mas também nós temos bom taxa de ocupação de voos por causa de raízes históricas entre os dois países. Mas é verdade, a situação é muito dura para todos os nossos setores. Nós precisamos vacinação rapidamente, nós precisamos um conceito de testes muito boa, e com isso eu acho que nós podemos abrir as fronteiras para facilitar exchange between the countries. Perfeito. Sim. Mas você acredita que até julho vai estar mais tranquilo para as férias? Você acha que ainda vai ter puxado? Agora... Não sei. Não, mas eu acho que agora o mercado doméstico no Brasil funciona muito bem. O problema é o setor internacional. E agora no Lufthansa Group nós temos a aguardar até junho, e depois esperamos que nós podemos aumentar nossa capacidade de 50% antes da pandemia. Então, a situação, é verdade, é muito difícil, mas é verdade, quando você tem um nível de vacinação e quando você tem mais testes, menos restrições, nós pensamos que muitas pessoas vão trabalhar, muitas pessoas, e eu espero que muitas pessoas vão trabalhar para o Brasil também, né? Mas por isso o Brasil tem que fazer um pouco de propaganda também, que o Brasil é muito legal, é um país muito bonito, natureza muito bom, é muito seguro. Ok. Perfeito. Muito obrigado por essas perguntas, Alexis. Agradeço muito. Mas vamos começar com o nosso webinar hoje. Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro webinar do Belgalux de 2021. É destaque, é verdade. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão presentes e daqueles que estão chegando também. É um prazer recebê-los aqui hoje para falarmos um pouco sobre um tema do Custo Brasil com convidados tão especiais. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Belgalux. A Belgalux, próximo slide, por favor. Recentemente nós reformulamos a nossa missão, mostrando aqui, a Belgalux agora é rede de networking, matchmaking e information hub, conectando empresas belgas e luxemburguesas no Brasil. Temos bastante empresas luxemburguesas e belgas no Brasil, é verdade. E com isso, nosso objetivo é impulsionar o sucesso comercial avançado os seus negócios e contribuindo ativamente para um ambiente no Brasil que possibilite seus crescimentos econômicos e de forma sustentável. Isso deixando mais claros nossos objetivos e mostrando o que nós, como Câmara de Comércio, queremos oferecer para nossos associados. E com isso, a Belgalux esse ano programou um calendário cheio de atividades ao longo do ano para sempre oferecer uma alta variedade de eventos que contempla a todos. Nós sabemos, depende um pouco de pandemia, mas eu acho que nós temos um programa bem legal para você. E não fica de fora de nossos próximos eventos. Em março teremos um workshop sobre a propriedade intelectual e também no março um evento sobre empoderamento feminino para celebrar o mês de mulher.
Mas agora vamos ao nosso webinar Custo Brasil, como enfrentar os desafios para o Brasil se tornar um país mais competitivo. E com certeza esse assunto provavelmente é mais importante para atrair foreign investment no mercado brasileiro. Um mercado bastante interessante, com mais de 200 milhões de consumidores. Estamos orgulhosos de podermos discutir esse assunto hoje com nosso convidado, o deputado federal Alexis Joseph Fontaine. A propósito, o Alexis tem raízes belgas. E foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo em 2018 pelo Partido Novo. É integrante da Comissão de Desenvolvimento Econômico e da Comissão de Finanças e Tributação, é membro da Comissão Especial da Reforma Tributária. É comprometido em trabalhar para que o Brasil seja um país muito mais simples para viver, empreender e assim incluir todos os brasileiros em sua plena cidadania. Nosso segundo convidado hoje é Rodrigo dos Santos, recém-chegado ao Brasil, de origem portuguesa, sempre manteve fortes laços com a Bélgica e atualmente é conselheiro econômico e comercial da Agência de Exportação e Investimento da Valônia, se chama AVEX. Hoje irá nos auxiliar sendo nosso moderador. Agora, muito obrigado, seja bem-vindo. Agora passo a palavra para Alexis. Alexis, por favor. Vamos lá. Obrigado muito pelo convite novamente, da Galux, Tom, Anne. E é um prazer estar participando com o Rodrigo, a quem eu conheci recentemente aqui. Eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui, então, com uma apresentação. E essa apresentação, vou botar aqui em modo de apresentação, ela parte de um movimento de empresas brasileiras, de associações brasileiras, que cada vez mais preocupadas com a grande desvantagem que é montar empresas no Brasil, decidiram criar um movimento chamado Brasil Competitivo. E os apoiadores desse movimento, nós temos aqui vários deles, vários muito importantes, tá certo? Temos a Associação Brasileira de Indústria Têxtil, Química, Farmacêutica, de Máquinas, Calçados, a SAP, a Anfávia, quer dizer, uma série de associações que estão representando muitas empresas no Brasil e que decidiram, né, num certo momento, fazer um trabalho, contrataram a Boston Consulting Group para fazer um trabalho em que ele vai entender o que é o custo Brasil, né? O que é o custo Brasil e como que ele assim, interfere na atividade brasileira e na vida que todos nós que operamos no Brasil. Então, o termo custo Brasil surgiu mais ou menos há 25 anos atrás, com o objetivo de materializar esse conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, econômicas, que já naquela época atrapalhavam o Brasil e que agora nós queremos entender onde ele apresenta. Amplamente difundido desde então, é necessário o conceito desse custo Brasil para poder definir. A iniciativa tem como objetivo ser um fator de equilíbrio do processo de abertura comercial. Isso é muito importante, porque é o seguinte: o Brasil é um país muito fechado. Quem faz comércio com o Brasil sabe das dificuldades burocráticas, das exigências, da insegurança jurídica e muitas vezes das tarifas que fazem um protecionismo para as empresas brasileiras. E quanto mais tarifas tiverem, sejam elas tributárias, sejam elas fitossanitárias, mais difícil você entra e mais difícil sai também do Brasil, porque no fundo, quando você se protege, você acaba também provocando essa situação. E essa proteção também, ela no fundo acaba provocando um efeito muito ruim para as empresas brasileiras, porque essas empresas acabam ficando protegidas por uma série de barreiras comerciais e fitossanitárias, e quando ela fica protegida, ela não se desenvolve,
ela não vai atrás de eficiência, ela acaba passando esse custo para o consumidor brasileiro e tendo muita dificuldade em exportar. Então, nasceu, então, dentro desse conceito com esses grupos, e aí, nesse governo de Jair Bolsonaro, aquele Dream Team do ministro Paulo Guedes, né, de pessoas muito ligadas ao liberalismo econômico, livre mercado, foi criado essa Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, lá no Ministério da Economia, com a parceria do Movimento Brasil Competitivo, que é esse movimento que eu apresentei essas empresas atrás, e eles começaram a fazer um projeto inédito para a gente poder fazer o rastreamento disso. E aí... Opa, travou aqui meu computador. Aqui. Então, aqui o que foi feito? Nós pegamos o ciclo de vida de uma empresa, desde ela abrir um negócio. Existe um pointer aqui ou não? Não sei se existe isso aqui. Bom, que seja. Desde abrir um negócio, financiar o negócio, empregar capital humano, dispor de infraestrutura, acessar insumos básicos, uma série de coisas que, quando a gente transforma esses itens em alguns pontos... Então, por exemplo, abrir um negócio no Brasil, além de custar caro, demora muito para abrir um negócio, para ter todas as licenças de CETESB, de IBAMA, de prefeitura, sei lá, o que você vai precisar na tua indústria, dependendo da atividade. Você tem uma dificuldade muito grande em empregar capital humano, porque o capital humano brasileiro é mal formado, ou seja, baixa educação. Nós temos muitas ações trabalhistas, muito problema de judicialização, riscos trabalhistas. Temos encargos trabalhistas enormes. Às vezes, comparado com a Europa, você fala, mas na Europa eu também tenho muitos encargos. Mas vocês têm retorno desses encargos. No Brasil, tudo isso vira muito custo. Temos aqui um dos itens que eu falo muito, que é honrar tributos. O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo. Isso quem fala é o Banco Mundial, né? Temos uma carga elevada e desequilibrada entre serviços e produtos. Nós temos a União, os estados e os municípios muitas vezes concorrendo na cobrança de tributos, ou seja, insegurança tributária, né? Muitas ações, muito que nós chamamos de passivos e de disputas tributárias. Ou seja, foi feito essa mandala aqui para poder mostrar os vários itens que interferem nesse custo do Brasil. Mas a gente precisava quantificar isso. Não adianta só você falar, meu problema está aqui. O custo do Brasil é um conceito abstrato. As pessoas têm dificuldade. Mas desde aqui, elevado o preço da energia elétrica, elevado o preço do gás natural, isso afeta diretamente a indústria química, né? A grande indústria belga, Solvay, aqui no Brasil, ela sofre muito com isso, né? Excesso de referências governamentais. Aí vamos transformar isso, e aí o Boston Consulting Group entrou nisso, e ele quantificou, né, quanto que o Brasil perde por ano desse custo que é adicional aos outros países do mundo. Quer dizer, nós temos um custo no Brasil que representa 22% do PIB, mais ou menos 1,5 trilhões de reais, né? 1,5, ou seja, 1.500 bilhões, 1,5 trilhões de reais, e de cada um daqueles itens que a gente deu uma descrevemos, né? Mais ou menos a ideia aqui, financiar um negócio custa entre 180 e 220 bilhões. Só a carga tributária aqui, se a gente conseguir resolver o sistema tributário brasileiro, fazer um padrão IVA europeu, por exemplo, a gente vai diminuir de 240 a 280 bilhões de reais. Por exemplo, no sistema tributário, por que custa? Como é que está esses 240 bilhões? É o que foi falado antes de a gente entrar no ar aqui, pelo próprio Rodrigo. As empresas brasileiras têm que ter muito mais um back-office de contabilidade, de advogados, de pessoas administrativas para poder ficar preenchendo um monte de informes e obrigações que o governo quer, de e-social, de bloco K, de que mais aí, sei lá, de que ele fica inventando, de toda a parte de segurança do trabalho e tal.
exigências, muitas vezes absurdas ou muitas vezes distorcidas em função do nosso sistema tributário, que toda vez que você tem que contratar alguém para preencher isso, se você não preencher certo, você leva multa, e se levar multa, você vai querer arrumar um advogado, tudo isso é custo que vai agregando e que vai consumindo, vai drenando as energias dos negócios. Bom, qual que era a ideia, então? Esse estudo já foi feito, foi entregue lá pela Secretaria Especial de Produtividade e Emprego, tá certo? Competitividade, e aí fizemos um mapeamento de uma série de propostas, tá certo? Classificação e avaliação do impacto, porque é importante é que qualquer projeto, né, você vai ter várias possibilidades, vários projetos, alguns estruturais extremamente complexos, né, uma reforma tributária mesmo é um estrutural complexo, uma reforma administrativa, né, ou o novo BR do Mar, que é o novo transporte e cabotagem, porque o transporte e cabotagem, que é transporte nas costas brasileiras, por exemplo, eles eram um mercado muito fechado, só para algumas empresas, quase que uma coisa do Brasil colônia, praticamente, né? Tudo isso, quando você vai mexer nisso, a pergunta que se faz é qual é a chance de sucesso e qual é o impacto. Então, classificando, mapeando vários projetos, a gente vai atrás primeiro daqueles que têm maior chance de sucesso e maior impacto, porque aí você, com menos energia, consegue ter mais resultados, tá certo? E aí foi feita a avaliação e desenvolvimento pelo governo federal, discussão no Congresso Nacional e proposta do setor produtivo. Então, tudo isso aqui foi apresentado, tá certo? Aqui, desculpe, está faltando estruturação, está faltando 2 letrinhas aqui, e acompanhamento do escritório de projeto, estruturação do escritório de projeto e apoio assistido pela equipe do Ministério da Economia, quer dizer, o Ministério da Economia pediu para o setor privado apresentar os pontos, mais o que já tinha lá dentro, mais proposições do Senado, para poder fazer esse mapeamento e como atuar para reduzir o custo do Brasil. Desenvolvimento de projetos estratégicos, né? Construção de projetos estratégicos a partir de gaps identificados na etapa mapeamento e mobilização e advocacy, tá certo? Que é a construção de estratégia e advocacy para mobilizar esse negócio. E aí vai entrar no final algo que nós aqui estamos desenvolvendo. Com nós, eu digo o gabinete 845, que é o meu gabinete aqui. Aqui, dentro desse mapeamento e avaliação, inicialmente apareceram 1.004 proposições que poderiam ser feitas, né, desde setor privado, comitê de emergência da pandemia, projetos estruturantes, programas para o Brasil. Então, nós temos aqui o mapeamento. Desses 1.004 aqui, aí começamos a fazer uma certa seleção. Então, colocou-se aqui 920 que teriam impacto no custo do Brasil. Desses 920, percebeu-se que tinha 125 que eram duplicados, ou seja, temos de fato 795 projetos que têm impacto no custo do Brasil. Desses, atualmente, 74 já foram implantados, 141 estão em implementação, 38 em transição e 542 em análise. Tá? De novo, desse mapeamento, então, dos 725 proposições, 366 foram quantificadas. Temos que quantificar para saber o que a gente consegue resolver de dinheiro, né? Mas essas quantidades, nem tudo foi quantificado. Tem uma grande quantidade que não é quantificada. Tem muita coisa que não é fácil ser quantificada, é muito abstrato, difícil, tá certo? Então, aqui a gente faz das não quantificadas aqui, algumas a gente também está em implementação, mesmo que a gente sabe que são importantes. As quantificadas estão trabalhando total, e aqui a gente começa a ver o impacto do que nós temos, do que já foi implementado, 225 bilhões de reais, e aí vai desde PIX, vai desde o novo marco do saneamento básico, vai desde, por exemplo, o PIX que nós estamos usando para pagar. O negócio simplificou muito, é rápido, não tem custo nenhum, é um custo Brasil que foi eliminado, né? São pequenas coisas, mas que projetos que vão se somando e vão acontecendo, tá certo? Em implementação temos mais um impacto de 85 bi, tramitação aqui 224 bi, aí a reforma tributária, trabalhista e tal, e análise mais alguns outros projetos, tá? Então aqui nós podemos partir para o próximo aqui, tá? Aqui o que eles chamam de horizonte de captura de impacto, né?
é o que nós ainda vamos conseguir capturar dentro do tempo. Nós temos aqui 2019 para 20, até 2021 nós queremos mais 191 bi, né? Após, porque tem muito projeto que a captura, por exemplo, uma reforma tributária, você não implanta e tem os resultados agora. Isso vai avançando por vários outros anos, que é um caso, uma reforma administrativa, uma reforma da Previdência. Você não tem um impacto no mês seguinte, no ano seguinte. Ele passa por gerações. Então, essa aqui é mostrando que algo feito hoje tem impacto no tempo. Tá certo? Então, aqui mostrando mais algumas questões aqui, ó. Por exemplo, reforma tributária, impacto estimado de mais ou menos 124 bilhões. Administrativa, 67 bilhões. Setor do marco elétrico e setor de concessões, mais 40 bi. Nova lei do gás, que nós estamos agora, está vindo do Senado. Redução do custo logístico, que é o BR do Mar, que é o transporte de cabotagem que eu falei, novo marco legal das ferrovias. Tudo isso, quem importa e exporta no Brasil sabe o caos que é, assim, a loucura que é você fazer, conseguir a autorização de radar e embarque e toda aquela movimentação no porto, depois libera, não libera, assim, uma coisa insana, né? Eu não exporto tanto, acho que nossos amigos aqui exportam muito mais do que eu, mas eu, quando exporto, tenho dores de barriga. E aí, para fechar, esse logotipo aqui da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, que é esse logo que nós criamos, é uma iniciativa minha, aqui dentro do Congresso Nacional. Como é que funciona uma frente parlamentar? Para a gente ter uma ideia de como é que funciona uma questão dessa. São uma série de deputados, normalmente parte de um deputado, nesse caso partiu de mim, que eu vou pegando assinaturas e apoiamento de outros deputados, nós vamos compondo uma diretoria, tem um estatuto essa frente parlamentar, sem fins lucrativos, e ela tem por objetivo, a proposta dela, fomentar a discussão, levar para dentro do Congresso e pressionar para que o Congresso vote certas matérias que são mais importantes para diminuir o custo do Brasil e aumentar a competitividade. Né? Competitividade não é só custo do Brasil, tem outros elementos que a gente pode ter de infraestrutura, né, que o Brasil precise, tá certo? Então, vamos investir em eletricidade, vamos investir em rodovias, infraestrutura. Isso não é hoje um custo do Brasil, a não ser que as nossas rodovias estejam tão ruins que esteja perdendo boa parte da soja no transporte, ou porque ela é ineficiente, aí sim é custo. Então, ter novas infraestruturas também faz parte de um Brasil competitivo. E aí, o que nós fazemos com essas frentes parlamentares? Elas são apoiadas pelo setor privado, produtivo, nossas associações e a própria Movimento Brasil Competitivo. Fazemos palestras, fazemos discussões setoriais, fazemos discussões sobre sei lá, atividades, sobre o gás, sobre combustível, sobre logística, transporte, o que seja, né? Ou leis trabalhistas, o que seja, e fazemos propostas, e fazemos, inclusive, mapeamento das propostas que já estão em tramitação, mas muitas vezes esquecidas, né? Vamos lembrar que, como deputado, eu posso fazer um projeto de lei hoje, maravilhoso, protocolar ele, e ele fica parado, ele não anda, porque não tem apoio, porque não tem a influência para poder falar, esse produto tem que andar. E a influência não depende só da minha boa vontade, ou dos meus amigos deputados, depende também do governo. O governo fala assim, essa é uma proposta boa, essa é uma proposta que nos interessa, né? E aí a gente faz andar. Então, eu dei um aspecto do que está sendo feito de forma, acho que muito profissional, né? Hoje, quem está nos assessorando é o Falcone, Vicente Falcone, que é aquele instituto, né, em Minas Gerais, que também faz essa ajuda para poder mapear isso. Está sendo financiado por essas associações e, dessa forma, nós temos que ter, assim, fazer um trabalho focalizado, pragmático, para a gente fazer o que eu chamo de a lição de casa do brasileiro. Porque enquanto a gente não atacar o custo do Brasil, a abertura de mercados pode ser fatal para uma indústria que pode até ser competitiva, mas que ela não consegue ser competitiva porque ela tem desvantagens competitivas em função de um custo que é coisa nossa. Nossa incompetência
que nós fomos criando no tempo. Parte dessa incompetência, muitas vezes, são reservas de mercado para pessoas que ganham muito dinheiro no Brasil. Então, por exemplo, eu tenho um centro de logística que é obrigatoriamente toda mercadoria, matéria-prima para produção de vidro tem que passar lá, uma barrilha, ela tem que passar lá. Quando você cria esse tipo de coisa e você não tem concorrência, a pessoa simplesmente põe a tarifa que quer e você que pague. Você não tem o que fazer, porque senão você não produz. Só que com a abertura de mercado, o que agora está acontecendo é que nós não vamos produzir vidro no Brasil. Vai trazer vidro da China, vai trazer vidro não sei de onde. Mas não é que a gente não seja competitivo. É porque nós criamos um ambiente de custo que hoje as barreiras comerciais não vão mais ser efetivas e não podem mais existir, e que vai expor a ineficiência brasileira à falta de competitividade. Então, o objetivo é esse, um trabalho muito sério que nós estamos fazendo, já estamos trabalhando, para poder fazer essa discussão, e essa discussão tem que ficar clara para todo brasileiro, para ele também se sensibilizar e lutar por isso. Tom, é isso. Não sei quantos minutos eu roubei aqui da nossa apresentação, mas eu acho que as perguntas são super interessantes, né? Então, devolvo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexis. É muito impressionante. Eu gostaria de dar a palavra a Rodrigo. Sim, muito obrigado e, sobretudo, muito obrigado ao deputado Fontaine por esta apresentação bem esclarecedora do projeto Custo Brasil, tantas vezes falado, mas, enfim, agora temos uma boa definição do que é o Custo Brasil. Há um estudo e, sobretudo, pode-se quantificar qual é esse Custo Brasil, que realmente é assombroso. E devo confessar, eu acho que o presidente Tomás vai estar totalmente de acordo comigo, devo confessar que nós, na Câmara de Comércio belga-luxemburguesa no Brasil, gostamos de pessoas como o deputado Fontaine. Não só porque ele tem origens belgas, como o nome e o sobrenome podem deixar intuir, mas sobretudo por causa que é uma pessoa que, além dos discursos, tem uma real... tem o objetivo de realmente agir para o bem do Brasil, eliminar os obstáculos burocráticos, tributários e judiciários, se for possível, para que, enfim, a nona economia do mundo ainda possa crescer e, sobretudo, também, afinal de contas, para o bem do povo brasileiro, porque através da economia também é o povo brasileiro que se beneficia. Portanto, eu, durante a apresentação, apontei aqui vários elementos que irei resumir. Se estiver incompleto, deputado Fontaine, não hesite em completar. Não se disse isso no início da apresentação, mas todos os participantes têm a possibilidade e o direito, porque estamos em democracia, de lançar questões ao deputado Fontaine, que com muito prazer irá responder. Também estou a ver aqui as estatísticas, somos 33 participantes neste webinar, portanto, muito interessante. Portanto, não hesitem, enquanto eu agora vou fazer o resumo do que foi dito, em lançar perguntas e o deputado Fontaine irá responder. Portanto, o que eu apontei é o seguinte: o projeto, segundo eu, parece basear-se numa abordagem participativa, de tipo bottom-up. O setor produtivo teve um papel muito importante no projeto, com mais de 1000 proposições recebidas por vocês. Portanto, os nossos parabéns. Os freios dizem respeito a quase todos os setores da vida das empresas. Ou seja, desde o início, desde o momento que eu lanço uma empresa até o momento que eu vou cedê-la ou vender, tem sempre custos adicionais e provavelmente custos superiores a qualquer outro custo noutro país do mundo. E, portanto, isso traz uns freios às empresas brasileiras, ao seu desenvolvimento e, por vias de consequência, à economia. Tudo isto resulta num custo assombroso, que finalmente foi quantificado em 1,5 trilhões de reais, ou seja, uma quantia realmente assombrosa, poderia ser utilizada pelas empresas em projetos de desenvolvimento e em crescimento. Felizmente, essa situação pode ser corrigida, e aí está o resultado do estudo, já que finalmente irá resultar, esperamos nós, na adopção de textos que irão
suprimir e eliminar todos esses obstáculos. Já há um mapeamento de proposições prioritárias em tramitação que podem resultar, que iríamos chamar isso quick win, não é? Poderíamos chamar assim, medidas rápidas que podem trazer resultados rápidos e as medidas que já foram identificadas podem resultar numa redução dos custos na ordem dos 300 bilhões de reais. Se eu somei bem os vários elementos que o deputado enumerou. Pronto, é isto aqui os elementos da apresentação. Não sei se o deputado quer ressaltar algum elemento que acha importante e que não foi dito agora. Eu acho que é isso, Rodrigo, e eu acho que o mais importante é essa iniciativa, finalmente, do governo querer quantificar e apontar onde estão esses custos. De novo, é um conceito abstrato. Onde é que está o custo? O custo pode estar na dificuldade de simplesmente você não ter um governo digital, né? Que você tem que fazer tudo no papel, entregar em várias cópias, em assinaturas autenticadas, em reconhecimento de firma, em cartórios caros. O Brasil é um país cartorial, né? Uma coisa assim que até hoje quem paga esse custo dessa burocracia, dessa perda de tempo, essa estupidez, somos todos nós. Então, acho que a iniciativa é muito importante, leva a sério e, de novo, uma frente parlamentar tem uma característica importante, Rodrigo, ela não fica só nessa legislatura, né? Que eu sou deputado hoje, em 2022 eu tenho que ir para a reeleição, né? Se eu não for eleito, se as pessoas não forem com a minha cara achando que eu trabalho demais, isso não é muito bom, aí eles vão eleger outro, e aí a frente parlamentar tem que continuar, porque o custo, tem uma expressão, quem tem indústria sabe como é que é isso, custo é que nem unha, você tem que cortar todo dia a unha porque ela vai crescendo e fica ruim. Então, com essa característica, a gente começou um processo que eu acho que vai ser sempre muito útil e que vai ser importante para o Brasil. E é importante que todo o setor produtivo, quem estiver escutando aqui do produtivo, que apoie isso dentro das associações e tudo mais, para a gente poder sair, porque isso só tem ganha-ganha, né? Eu falo, quem tem negócio sabe que a gente tem que agregar valor, nós não podemos agregar custo. Quem agrega custo perde competitividade e está fora do mercado. Voltei a colocar o meu micro. Muito bem. Algumas perguntas? Eu acho que aqui a galera está um bocadinho tímida. Não há nenhuma pergunta. Não tenham medo. A Anne tinha uma aí. Ela está escutando. Uhum. Temos aqui já uma pergunta a lançar. Tá, eu acabei de lançar a minha. Pode falar. Sim. Não, pode dizer, Ana. Lança a tua pergunta. Não, Alexis, eu queria saber qual é a área a mais provável de receber rapidamente assim algumas melhorias. E eu gostaria de saber se o Novo continua otimista com essa possibilidade de realmente conseguir progresso em todo esse abordagem de custo Brasil. De novo, né? O que tem mais impacto e o que tem mais chance de sucesso? Essa era a grande pergunta que a gente sempre procura fazer. Algumas coisas o governo está trabalhando muito intensamente. A nova lei, o novo marco do saneamento básico, por incrível que o Brasil nona economia do mundo, mas eu falo que ele tem um saneamento básico medieval. Nós temos quase que metade da população brasileira, 110 milhões de brasileiros, sem tratamento de esgoto. A gente fica falando de Amazônia, vamos preservar a natureza, mas a gente joga todo o esgoto sem tratamento nenhum nos nossos rios. E isso é óbvio que tem reflexos na saúde brasileira. E a saúde brasileira é um caos. Os hospitais estão lotados, né? Inclusive, parte da propagação de Covid também é provocado por um esgoto que é jogado in natura. Outro problema, 35 milhões de brasileiros sem água potável. Quer dizer, como é que você quer ter saúde para as pessoas se elas tomam água que está sem tratamento, nenhum tratamento? Então, saneamento básico já passou.
Depois nós temos nova lei do gás. No Brasil, o Brasil tem excesso de gás, a gente tem gás à vontade. Só que a gente, como tinha uma concentração muito grande com a Petrobras na área de exploração e de transporte do gás, né, que é os gasodutos, a gente não incentivava a iniciativa privada a fazer isso. Ou seja, as grandes plataformas offshore que estão em alto mar queimam gás ou tentam reinjetar o gás dentro do poço. Ou seja, a gente joga dinheiro fora. Agora, com as novas leis do gás, a Petrobras não tem mais exclusividade do transporte de gás, outras iniciativas podem vir, e aí a gente começa a abrir o gás. Eletricidade, mesma dor de cabeça. Nós pagamos cargas tributárias altíssimas em cima da energia no Brasil. E a energia é a base da economia, seja ela em forma de eletricidade, em gás, seja ela em forma do que for, tá certo? Então, também está sendo revisado isso. A questão de transporte, logísticas, esportes. Os portos brasileiros realmente eles são assim ainda coloniais. Eles têm reservas, pessoas que são donas desses espaços do porto no Brasil e que mandam a conta para todo mundo. Então o governo está entrando nessas áreas. Aí a gente pergunta, né, se a gente acredita, tem otimismo ainda sobre essas reformas, né? Foi isso que você perguntou, né? Sobre as privatizações, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Tá. Não, eu não estou mais tão otimista, porque eu estou percebendo que o governo está tendo muita dificuldade em enfrentar o establishment, quer dizer, o Estado que não quer que as coisas aconteçam, porque é muito bom para eles. Tem muita gente que vive muito bem, obrigado, ganha muito dinheiro, obrigado. Então, realmente, a luta é muito difícil. E o governo perdeu boa parte do seu Dream Team, né? Então, a gente perdeu o Paulo Webel, perdeu o Salim Matar, Caio Megali, perdemos grandes... Agora o novo presidente da Petrobras, novo não, né? Agora não é mais novo, Roberto Castelo Branco, era um time muito... Quase o presidente do Banco do Brasil foi embora também, segurou na última hora. Quer dizer, esse Dream Team aí que tanto prometia fazer as privatizações e tudo mais, foi embora e está se colocando uma série de militares, generais, e eles certamente não são pessoas que estão vinculadas às privatizações. Então, a gente perdeu muito otimismo, eu estou pouco otimista, ainda mais no último episódio da Petrobras, da intervenção na questão dos combustíveis, aí eu realmente fiquei bem desapontado. Muito bem, muito obrigado, deputado. Temos mais duas perguntas que foram lançadas. Uma do Damien Grimalpré. Alexis, qual é a sua impressão sobre a real vontade do governo ou do Congresso querer buscar eliminar esse custo do Brasil? Há vontade política? Não, até assim, não em tudo, né? Em alguns aspectos não. Mas muitas vezes a burocracia foi criada e ela atrapalha demais o cidadão brasileiro. E quando atrapalha demais, tem interesse político, sim. Quando você pode gerar empregos, também tem interesse político. Agora, o que acontece, principalmente, é que os deputados não têm a visão da importância do impacto. São poucos deputados, mas muito poucos deputados que entendem dessas matérias. Normalmente, os deputados são pessoas populares, eles não são exatamente empresários, eles não têm o skin in the game, eles não passaram por todas essas dificuldades que é montar um negócio no Brasil. Então, muitas vezes o deputado vem representando, sei lá, um setor produtivo, com talvez até um conflito de interesse, né? E quando o setor produtivo no Brasil entra, a CNI, a empresa, entra para querer conversar com o governo, olha, precisamos melhorar isso, muitas vezes são recebidos como eles estão querendo algum favor. Eu vou falar uma coisa, eu como empresário mais liberal, o único favor que eu quero que o governo faça para mim é de não me atrapalhar. E deixa trabalhar em paz, não fique exigindo um monte de coisas que não tem mais sentido, incoerentes, estúpidas, e que não me provoquem o custo do Brasil. Mas a verdade, aí muito bem colocado, é que são poucos deputados que têm essa experiência na pele de ter montado uma empresa do nada e ter passado por todo um ciclo de crescimento que é muito desgastante e muitas vezes assim
insano. Eu diria que é realmente difícil de entender como é que a gente sobrevive no Brasil. Muito bem, muito obrigado. Temos aqui outra. Há alguma perspectiva de prazo para a nova lei de licitações ser sancionada? Uma grande parte do custo do Brasil está na falta de eficiência das contratações. Pois é. Passou uma parte, acho que ela está no Senado, essa matéria, ela passou aqui. A gente estava com algumas emendas querendo trabalhar com o performance bond, quer dizer, parar do governo ficar contratando diretamente as construtoras e contratar uma seguradora, que essa sim contrataria as empreiteiras e tudo mais e asseguraria o preço do contrato e a entrega das obras, né? Mas isso não passou, mas tem melhorias, só que essa matéria está no Senado hoje, se não estou salvo engano, uma vez que ela passou na Câmara dos Deputados. Se não houver modificações significativas no Senado, vai para a sanção presidencial. Senão ela volta para cá, a gente revisa algumas emendas que foram feitas e aí vai para a sanção presidencial. Mas não está sendo discutido hoje na pauta, até pelo caso do Covid aqui, né, vamos dizer, da pandemia, muitas dessas matérias acabaram ficando em segundo plano. Muito bem, muito obrigado. Uma pergunta agora da minha parte, se você me autoriza. Quanto tempo será necessário para implementar o projeto Custo Brasil? Ou seja, agora avaliou-se, há um plano, identificaram-se os obstáculos, terá que ser, digamos, adotado pelo Congresso, tornar-se em lei, e isso tudo será um processo que irá demorar uns anos. Muito provavelmente. Não, mas o Rodrigo, mas não é bem assim, porque na verdade ele não é um projeto do Custo Brasil. O Custo Brasil é mais um movimento, né? O Movimento Brasil Competitivo é um movimento em que a gente mapeia vários projetos de lei, várias coisas que existem e coisas que precisam existir, e aí a gente vai trabalha com outro. Então, na verdade, assim, é difícil de falar assim, quando que vai ser implantado. É um processo contínuo, é um processo que não termina nunca. É como um processo dentro da tua empresa de melhoria contínua, um PDCA ou um sistema de redução de custo, onde você está continuamente trabalhando para que isso seja eliminado. A verdade é que tem uma expressão brasileira que diz o seguinte: o mato está muito alto. Então, sabe quando você vai no mato muito alto? Então, você começa a cortar aqui em cima, tem muita coisa, para até você chegar lá embaixo e estar limpinho, né? Quando eu vejo um país assim que já resolveu essa questão, ele está lá procurando coisas menores, as coisas elementares. Aqui no Brasil nós estamos procurando coisas assim muito básicas, porque a gente não tem saneamento básico. Olha, essa é uma preocupação europeia de tratamento de esgoto e água? Não é, americana não é. São só de países subdesenvolvidos, né? Então você vê como a gente ainda está numa pauta muito antiquada, muito ultrapassada, mas necessária para ter que ser vencida. E isso vai ser feito com a participação da iniciativa privada e com a desburocratização desse tipo de coisa. A matéria do saneamento básico, novo marco de saneamento básico, mesmo aqui dentro da Câmara dos Deputados, foi uma luta insana, porque a esquerda falava assim, não podemos privatizar a água, não podemos deixar com que a iniciativa privada vá começar a vender água. A água é um acesso universal, todo mundo tem que ter. Eu falei, ótimo, tem que ter. Mas por que até hoje foi público e nós estamos com 110 milhões de pessoas sem esgoto e 35 sem água? Ou seja, esse modelo público não funciona. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria público-privada e começar a ter água disponível. Porque hoje o pobre muitas vezes tem o dinheiro para comprar a torneira, mas não tem água chegando nela. Então não adianta. Então é nesse motivo que eu falo que o processo do Custo Brasil é um processo contínuo. Começou agora e não pode mais parar. Certo. Muito bem. Temos aqui outra pergunta do Ricardo Guisado. O Custo Brasil também não seria provocado pelo Pacto Federativo, ainda não resolvido? Há estados altamente deficitários fiscalmente. Não, porque isso é uma visão da repartição do que já foi recolhido, né, do que foi tributado. O Pacto Federativo é uma distribuição muito ruim
dos estados que são mais geradores de riqueza para aqueles que ainda estão extremamente atrasados, e aí nós podemos ter uma visão talvez sei lá, antropológica ou histórica brasileira, de estados que têm tudo para ser ricos, mas que têm um modelo político de pessoas que continuam ainda a explorar as pessoas e acabam não tendo recursos, e aí tem a transferência de recursos. Mas é transferência de recursos. Quando a gente fala de custo do Brasil, eu estou falando de geração de riqueza, de oportunidades de empresas. Muito provavelmente, se a gente tirar essas burocracias, a gente até pode fazer desenvolvimento. Eu vou falar um caso típico que pode criar um desenvolvimento muito grande, principalmente no Nordeste. O próprio sistema tributário brasileiro. Hoje, o tributo fica na origem e não no destino. Então, um automóvel que é vendido, que é fabricado no estado de São Paulo, e que é vendido, por exemplo, no Maranhão, no Piauí, em Alagoas, o tributo da venda desse imposto fica em São Paulo. Sendo que a riqueza foi gerada e estava lá naquele estado que é mais pobre. Quando a gente vai para a Europa, ou qualquer país que tem o IVA, né, Imposto ao Valor Agregado, o VAT, o imposto vai no destino. Então, eu fabrico o automóvel aqui, eu vou pagando os impostos aqui, mas quando eu vender lá para o estado de destino, é ele que, no fundo, acaba pagando, porque ele se acredita e acaba vendendo lá e o imposto fica lá. Ou seja, o imposto fica onde é gerada a riqueza. Nós temos uma transferência de riqueza no Brasil impressionante. Esse é um dos. Então, com esse novo sistema tributário, o Nordeste está ganhando bastante, porque lá tem muita gente que gera riqueza, mas transfere porque o setor produtivo está no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e tudo mais. Muito bem. Muito obrigado por essa explicação bem esclarecedora. Temos aqui outra pergunta. Qual é a relação entre os custos no Brasil e no resto da América do Sul? Faz de novo a pergunta. Qual é a relação entre os custos no Brasil, portanto, todos esses, o famoso custo do Brasil, que impacta todas as empresas, e no resto da América do Sul? É uma pergunta do Bruno. Eu entendo que provavelmente o que ele quer dizer é que também há custos em outros países vizinhos da América Latina, e ele quer saber qual é a relação. Será que o Brasil está em situação péssima em relação a outros países? Ou a situação nos países vizinhos também será semelhante à do Brasil? Eu não sei, eu não tenho a composição do custo, mas, obviamente, existe custo todos. Custo Bélgica, custo França, custo Alemanha, lógico que tem isso. A França mesmo era conhecida com as questões trabalhistas, e ela tinha um custo França lá, que a Alemanha era mais competitiva, não tinha dúvida sobre isso, tá certo? Todo país tem algum custo. O custo Brasil, ele é muito grande. O Brasil, por incrível que pareça, né, nós temos as melhores reservas de minério de ferro, de ouro, manganês, tudo. Mas é mais barato comprar uma viga de aço, um vergalhão da China do que aqui mesmo no Brasil. É mais fácil pegar o minério de ferro, transportar até a China, transformar em aço e trazer de volta. Se estiver pintado, é mais barato ainda. Nós não temos, praticamente todo o território brasileiro é aproveitável, nós não temos desertos, nós não temos tsunami, não temos furacão, não temos vulcão, não temos absolutamente nada. Temos recursos, as maiores áreas agricultáveis hoje no mundo são brasileiras e com as maiores eficiências. Não há motivo para a gente não ser competitivo. A não ser quando nós falamos assim, da porteira para fora. Nós vamos ver a questão logística, as questões de obrigações acessórias, que nós chamamos, que são as obrigações que o governo exige de nós, que são duplicidade ou triplicada, né? Você manda a informação do teu funcionário para a Receita Federal, para a Caixa Econômica Federal e para o Ministério do Trabalho. A mesma informação do CAGED, do Raiz, do CEFIP, todas as loucuras que tem. Aí cria-se um E-Social para poder eliminar tudo isso. Aí não elimina nem isso e ainda tem um E-Social. Quer dizer, a gente fica com esse tipo de coisa. Agora, eu não sei. Eu sei que a Argentina também é ruim de custo, mas não acho que é tão ruim que nem o Brasil. Porque o sistema tributário brasileiro, que tem um impacto enorme, ele é um dos piores do mundo. Acho que ele só perde para a Venezuela, acho que o Congo, sei lá, alguns tsunami, não sei lá, Zâmbia, não sei qual país também. Que não são países que economicamente comparáveis ao Brasil. Então, vamos falar a verdade.
Como é que a nona economia do mundo tem um dos piores sistemas tributários do mundo? Isso é perda de riquezas. A gente está transferindo. Então, tenho dificuldade em dizer comparativamente, mas é muito sério e nós temos que cuidar do nosso assunto, né? Muito obrigado. Sim, e se me permite completar, nós já tivemos casos de empresas que ponderaram vir para o Brasil, começaram a investigar uma situação ou outra e acabaram por desistir e disseram, ok, no way, vamos para outro lugar, será mais fácil, Brasil veremos mais tarde. E sabendo que o Brasil é uma das economias mais importantes, preferiu ir para a Argentina ou para outros sítios, quer dizer, o caso da Fora é muito revelador também do que se passa finalmente no Brasil, além dos problemas próprios da Fora. Muito bem, temos aqui mais duas perguntas. Alexis, é da Ana Maria Paula. Com esta intervenção sem cesse do governo, teria uma possibilidade de o Guedes abandonar o governo? Teria. Eu vejo isso também. Eu acho que ele foi desmoralizado, ele está sumido, a gente não vê o Guedes aparecer em mais lugar nenhum. Eu acho que ele está procurando uma porta de saída do governo honrosa. Realmente eu acho que está muito, muito difícil para ele. Mas é a minha impressão, é uma pessoa que eu gosto muito, eu admiro Paulo Guedes, mas ele realmente está perdendo a cada dia. Essa última intervenção da troca do presidente da Petrobras, para mim, foi assim muito feia, muito feia. Eu, se fosse o ministro, eu pedia para sair também. Mas cada um. Muito bem. Outra pergunta. Ainda temos 7 minutos. Vamos tentar ser rigorosos. Vontade. Às 19 horas. Um dos itens mais críticos do custo Brasil é a insegurança jurídica. Isso. O que acha a insegurança... Fala. Desculpa pela pergunta. Não. Estamos à espera do seu comentário sobre a insegurança jurídica. Segurança jurídica é o conjunto de todas essas confusões. Quer dizer, o que eu faço está valendo? O que eu estou pagando imposto é isso mesmo? Será que não vai vir uma interpretação diferente? Meu licenciamento ambiental vai sair mesmo? Quer dizer, é de uma dor de barriga impressionante. Quando a gente fala em insegurança jurídica, vou falar uma coisa interessantíssima. Vamos falar em contenciosos tributários, né? Contenciosos tributários são as disputas entre as empresas, o pagador de impostos e o Estado, seja ele federal, né, União, estados ou municípios, tá certo? Muito bem. Normalmente, países da OCDE, eles têm de 1,5% a 2% de contenciosos tributários, ok? Em relação ao PIB. Tem lá 1%, 2%, 1,5%, 2% do PIB em contenciosos tributários. O Brasil consegue ter 72%. Nós temos quase 5 trilhões de reais em disputas tributárias. E vem de toda sorte. Coisa que a gente nem imagina aparece, né? Por exemplo, eu tributei, paguei imposto como se fosse serviço, um ISS, e aí chega o Estado e fala assim, não, mas isso não é serviço, isso é industrialização, né? Ou um software, a pessoa da SAP sabe muito bem disso, tá certo? A pessoa da SAP achava que tinha que pagar ISS, achava que tinha que pagar ICMS, tinha jurisdição, não, é isso mesmo, você tem que pagar ISS e tal. E dali a pouco vem o governo, não, você tem que pagar ISS, é outro imposto sobre serviço, porque armazenamento em nuvem não é uma venda de alguma coisa, é prestação. Começou essas interpretações malucas aí. Conclusão, veio para o Facebook com propagandas. Eu não conheço exatamente todos os detalhes disso, mas eu converso com alguns advogados. Eles levaram multas de 250 milhões de reais, 300 milhões de reais, porque o Estado muda a interpretação e volta 5 anos para trás para ele não cobrar os atrasados. Mas como que pode mudar e ir para trás?
Que segurança é essa que eu tenho hoje, estou pagando na verdade ou não? Na verdade? O próprio aqui, o Tom, né? Lufthansa, vai abastecer no Brasil. Dependendo do estado que você abastece, é um ICMS diferente do combustível de aeronave, fica mais barato você abastecer em Recife do que em São Paulo. Quando é voo interno aqui, é uma loucura. As empresas tinham que fazer uma logística de abastecimento para poder ter certeza de que estavam pagando mais barato o combustível para ter vantagem competitiva. Como é que você reorganiza? Como é que você organiza a tua malha de aeronaves, contando com aonde abastecer, porque é mais barato aqui e lá? Sabe? São coisas que não dá. E aí, daqui a pouco, perigas, que estava até acontecendo uma judicialização aqui, chegava no aeroporto, o avião com combustível que vinha, sei lá, de Recife, de repente o Estado de São Paulo falou, não, isso aqui vai ter que pagar o imposto aqui, porque você agora que abasteceu lá, mas você está só rodando com a tua aeronave aqui no Estado de São Paulo. Esse tipo de coisa. Interpretações que vêm da cabeça de fiscais e que a gente não tem má intenção, mas, lógico, quem é empresário, você sempre vai ter que estar olhando a forma mais eficiente de fazer o teu negócio, correndo o risco, se não fizer isso, de perder competitividade e sair do mercado. Né? Agora, um país que tem 72% do seu PIB em ações, judicializou os tributos, está doente. Ele está doente. O sistema tributário dele está doente. Segurança jurídica é zero. Qual é a segurança jurídica de alguém que vai vir para o Brasil e percebe que o presidente da República trocou o presidente da Petrobras, que sabe lá qual que vai ser a política da NAFTA no mês seguinte, porque, como é só ele que vende, é uma confusão isso aqui. Ainda é, né? Desculpa, não mudou muita coisa. Está voltando para mudar. É terrível. Isso espanta investimentos. Isso faz as empresas sérias pensar 2, 3 vezes antes de vir no Brasil. Um país de dimensões continentais, 210 milhões de brasileiros, é um mercado que não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado. Mas custa caro. E quem paga caro é justamente uma população que nem é tão rica. Exato. A população paga e algumas empresas até podem quebrar. Vou-lhe fazer aqui um comentário. Tenho visto aqui alguns comentários muito elogiosos sobre o deputado. As pessoas estão bem impressionadas com as suas explicações e empenho em melhorar a situação no Brasil. Para todos aqueles, ainda temos 2 ou 3 minutos, para todos aqueles que desejam colocar uma pergunta, não se esqueçam de fazer através do Q&A em baixo ou das discussões. Temos aqui um comentário do David Andreoli. Deputado, força pelo trabalho e o Partido Novo. Pessoa como vocês, Ivan Atem, nos deixa com esperança. A menos que eu esteja enganado, vejo nos membros do MBC apenas membros do Brasil. Não seria produtivo ou interessante ter também membros de associações profissionais vindos de fora do Brasil? Seria, com certeza seria. Seria, e a gente tem esses benchmarks. Aí só um segundinho que eu preciso fazer uma votação aqui. Eu já estou atendendo, espera um pouco. Como vocês veem, estamos em direto do Congresso em Brasília. Eu estou em sessão aqui, eu preciso rapidamente. Aqui, só para não perder a votação. Bom, vamos lá. Portanto, eu acho que é muito importante ter esse benchmark com o resto do mundo. Isso é fundamental. Mas, assim, de novo, né, a expressão que eu vou usar novamente, o mato está alto. Então, tem tanta coisa óbvia que nós temos que fazer, com a questão de saneamento básico, gás, transporte, eletricidade, logística, né? Tem muita coisa que já podemos fazer. Mas é óbvio que a gente tem que se... E toda matéria que a gente discute isso, pergunta que a gente faz, como é que funciona na Europa? Como é que funciona em Singapura? Como é que funciona lá em Roterdã? Como é que funciona... sabe, a gente vai procurando as referências mundiais de sucesso para tentar trazer esse modelo para cá. Essa vantagem de estar meio atrasado. No fundo, você acaba pegando um modelo que já está funcionando. Então, isso, de fato, acontece.
Muito bem, muito obrigado. Impecável. 7h01. Estamos dentro dos tempos. Muito obrigado, Perfeito. deputado Fontaine. Toma, como presidente, encerras esta sessão, por favor? Sim, muito obrigado, Rodrigo, para a moderação e também muito obrigado, deputado Alexis. Eu acho que o movimento Custo Brasil é muito importante. Quando você disse tem mais de 1000 proposições, é impressionante, mas mostra lado o problema, mas também a grande oportunidade que nós temos com o Brasil. So, eu acho que essa é uma boa notícia. Eu entendo que agora o ambiente em Brasília é um pouco mais difícil para realizar esses projetos, mas eu gostaria de encorajar você de continuar a enfrentar essa luta e, por favor, nos diga o que nós podemos fazer como uma Câmara de Comércio para ajudar você para ajudar, para realizar esses projetos. So, mais uma vez, muito obrigado, muito interessante, muito impressionante e boa sorte. Obrigado. Mas, Tom, como vocês podem ajudar? Fazendo eventos como esse, promovendo essas discussões. As pessoas sabendo que existe um movimento como esse do Brasil Competitivo para Frente Parlamentar me ajudam bastante. É realmente, hoje em dia, nas redes sociais, nos contatos, que a gente consegue fazer a coisa acontecer. Okay. Muito obrigado. Então, tenho aqui uma pergunta que vem de uma pessoa que você conhece muito bem. Vou colocá-la em francês, porque também, além de ser português, também sou belga, nascido em Bruxelas. Vou colocá-la em francês. Você traduz para português e responda, deputado. Jo Sterveling. É uma pergunta de Jo Sterveling. Quel est ce cycliste en peinture au mur derrière mon filleul Alexis? Esse é um grande artista de Campinas que eu gosto muito, o Egas Francisco, e ele é meu padrinho, está na Bélgica acompanhando, minha mãe deve ter passado o contato. É um prazer ter ele dentro desse webinar. Mas é isso. Muito bem. Obrigado. Muito bem. Tchau, obrigado. Alexis. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.